Olá, muito boa tarde para você que acompanha a programação da TV Cultura Litoral. Este é o Opinião. Hoje é quinta-feira, dia 7 de novembro de 2024. Hoje na bancada eu conto com a presença do deputado federal e prefeito eleito de Praia Grande, Alberto Mourão. Tudo bem, Mourão? Tudo bem, é um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Estamos aqui para a gente conversar um pouco sobre Praia Grande e a Baixada. Com certeza. E para a gente começar esse nosso bate-papo, eu vou mostrar para vocês um pouco da história de Alberto Mourão. Formado em Direito pela Universidade Católica de Santos e técnico em Contabilidade, Alberto Pereira Mourão se confunde com a história política de Praia Grande. Mourão foi vice-presidente e presidente da Associação Comercial da cidade nos anos 1980. Também neste período foi vereador, vice-prefeito e secretário de Educação do município. Foi eleito prefeito de Praia Grande pela primeira vez em 1992. Em 1998, disputou e se elegeu deputado federal, mas renunciou ao mandato após vencer pela segunda vez a eleição municipal do ano 2000. Foi reeleito 4 anos mais tarde. Em 2011, voltou à Câmara dos Deputados como suplente. Entretanto, um ano depois, afastou-se mais uma vez do cargo para assumir o Executivo praia-grandense. Foi reeleito em 2016. Em 2022, pela terceira vez, se elegeu deputado e, neste ano, venceu pelo MDB a eleição municipal em Praia Grande. É a 6ª vez que Alberto Mourão será prefeito na cidade. Uma longa história, né, Alberto Mourão? Mais de 40 anos aí na vida política da cidade de Praia Grande, deputado federal por 3 vezes, 6ª vez como prefeito da cidade. E eu gostaria de perguntar por que tantas mudanças, né? O senhor já foi vereador, foi prefeito na sequência, saiu, se candidatou à Câmara Federal, venceu, no ano 2000 deixou a primeira vez a Câmara Federal, foi prefeito durante 8 anos, na sequência, terminou o mandato como prefeito, voltou à Câmara e em seguida, mais uma vez, saiu da Câmara Federal, assim vai acontecer desta vez. Por que tantas mudanças? Qual a diferença do prefeito para o deputado federal? É muito grande. O prefeito entrega, ele consegue entender as necessidades da sociedade, recebe as informações da sociedade, tenta traduzir aquilo numa coisa factível e aí realizar. Ele vive o dia a dia, né? O deputado, se ele passou pelo lugar de prefeito, ele já tem uma visão diferente. Os meus projetos que eu apresentei no Congresso Nacional são todos voltados a tentar solucionar problemas de conflito. Por exemplo, eu apresentei um projeto de lei que regulamenta um cadastro único nacional de demanda de serviço público de saúde, para entender o Brasil, para que a gente consiga fazer planejamento tanto do Ministério como das secretarias estaduais e a gente entender essa fila única do sistema, coisa que a gente não tem, é uma bagunça. Eu apresentei uma proposta de uma lei de proteção a vítimas de estupro. A gente fica falando que tem muito estupro, mas também não tem um adequado atendimento do sistema público para esse tipo de violência que tem crescido muito, né? Então, assim, eu acho que eu levo para lá a experiência de quem vive o dia a dia, porque aqui no solo que vive o cidadão. O Montoro falava, é na cidade que o cara mora. O Estado é abstrato, o governo federal é abstrato, ele dita políticas econômicas, mas a empresa vai se instalar ali na cidade. E se não tiver infraestrutura, não será atraída para lá. E aí ele precisa do prefeito com dinâmica, porque se eu tenho um bom governador que propicia estrada, ferrovia, energia elétrica, e um prefeito que não cria amarras, você atrai o desenvolvimento econômico para a sua cidade. Então eu diria o seguinte, muitas das vezes eu acabo retornando pela necessidade de ter uma experiência maior. Acho que eu nunca voltei para disputar uma eleição que eu não tivesse sentido de que a sociedade queria que eu voltasse. Eu acho que todas as vezes, acho com certeza foram assim. Então eu volto por causa disso, porque eu amo a minha cidade também. Vou falar para você, nos anos 90, quando o primeiro governo meu, que eu saí com 93% de ótimo e bom pelo Ibope, me propuseram ser candidato a prefeito de Santos. Santos? Santos, o Justo. E eu disse para ele, fui chamado aqui para conversar com ele, estava terminando meu mandato, e eu falei assim, eu gosto da região, gosto de todas as cidades, entendo os problemas de cada cidade, porque sou um cara que sou amante da causa pública, mas eu justo, antes de tudo, você tem que ter muito amor pela sua cidade. Isso seria na eleição de 96, é isso? 96, é se entregar.
é você entregar para a vida pública. Então, quando você abre mão de muita coisa para você dedicar à administração pública, e eu disse que não existia essa possibilidade. Eu acho que quem quer ser candidato na cidade tem que amar muito. Você não pode ser o político executivo só profissional. É lógico que você tem que ter uma dinâmica administrativa. Você pode até ter um gerente de cidade, mas aí ele é um contratado para efetivamente gerenciar a sua empresa. Eu acho que é uma coisa que a vida tem que ter paixão. Ela não pode ser simplesmente vaidade ou outras coisas mais que acontecem na vida pública. É mais fácil ser prefeito ou é mais fácil ser deputado? Se isso é fácil por um acaso, né? Depende. Se eu for um deputado que já passou pelo executivo, ele tem mais facilidade de apresentar propostas, mas mais dificuldade de fazer a crítica por crítica. É aquele cara que ele precisa fazer o discurso para o eleitor, enquanto ele não vai construir nada, ele precisa ficar batendo, não vai construir nada, passa 4 anos batendo, e se todo mundo achar que ele tá bom, se ele sair desse fio, ele não construi nada. Se você apertar, tirar do mandato de 4 anos, você não vai enxergar nada de realização. E tem aquele que, por ter sido executivo, ele sabe muito bem o que pode e não pode fazer o executivo, até um limite de orçamentário. A minha ação sempre foi, portanto, é o que eu pedi para a comissão de orçamento, porque eu entendia do orçamento e gostava de me aprofundar cada vez mais. O que eu absorvi de experiência lá, eu trago de novo agora para o meu mandato próximo. Perfeito. Seu trabalho como deputado federal, essa última vez, 2 anos agora, vai fazendo em dezembro, janeiro, ia ser 2 anos no caso. Qual o balanço que o senhor faz, então, a respeito desses quase 2 anos lá na Câmara Federal? Primeiro, eu participei de grandes debates da lei que regulamenta as redes sociais, tem que fazer regulamentação, essa histeria que não deve, que é um controle. Acho que o governo federal não deve se meter nisso do ponto de vista de presidente de governo. Ele é um projeto de Estado, de sociedade, que precisa regrar isso para que haja mais celeridade nas ações de punição de quem usa a rede para desinformar, para vender remédio inadequado que as pessoas sabem que não dá um resultado, para vender produtos que não vão entregar, dos golpes da internet. É isso que está se discutindo. Não está se discutindo a liberdade de expressão em hipótese alguma. Essa não abre mão. E por não abrir mão, a minha proposta dizia que o governo não deve participar desse conselho regulador. A sociedade civil organizada é que tem que passar esse processo para dizer o seguinte: na hora que você exorbitar das suas atribuições de liberdade de expressão, você agir com celeridade. Como a velocidade de comunicação na rede social é muito real, muito rápida, você não pode ter a morosidade de uma lei, de uma justiça que pode levar meses para tirar do ar alguma coisa que não tem sentido. Então, essa celeridade é que se discutir. Não é proibir alguém de se comunicar. É a democratização da informação, a democratização da comunicação na rede social. Então, essa é uma das coisas que eu pelo menos, provoquei lá dentro e deixei um projeto apresentado de emenda substitutiva. Acho que a gente teve a oportunidade de participar da reforma tributária. Para mim foi um orgulho, porque eu falei na semana passada que eu participei da primeira comissão, no primeiro mandato, com o Mussa Damos, o Rigoto era o presidente, e tive a oportunidade de voltar ao Congresso e votar e participar do debate da reforma tributária. Necessária para que a gente possa destravar os nós do desenvolvimento econômico do país. A gente só vai sentir com a implantação dela, vai ter que se fazer ajustes. Como também da questão da nova energia para o mundo, né? Energia renovável, energia limpa, que é o hidrogênio verde. Isso faz parte, inclusive, a questão dos impactos que estão acontecendo climáticos. Também tive a oportunidade de fazer parte dessa comissão. Participar das comissões fixas, como saúde e transporte, e automaticamente, eu diria que você vai absorvendo conhecimento. Esse conhecimento é necessário para você participar do executivo. E a relação política. Você faz novas relações. Quando você passa um tempo fora, novos deputados, novas dinâmicas administrativas, novos secretários dentro dos ministérios, essa coisa vai te afastando, né? Vai envelhecendo o sistema lá. Certo. E aí eu acho que quando muda governo, principalmente, essa dinâmica muda lá. Eu acho que esta minha passagem por lá foi uma oportunidade de fazer novas amizades e conhecer a estrutura nova. O senhor faz parte lá da Comissão Especial sobre Transição Energética e Produção de Hidrogênio Verde, também da Comissão Especial para o Combate ao Câncer no Brasil, de saúde,
e Comissão Especial sobre Prevenção e Auxílio de Desastres e Calamidades Naturais e, claro, Comissão de Saúde, trabalho do senhor. A nossa produção fez um levantamento sobre a presença do senhor no plenário da Câmara em Brasília, neste ano de 2024, foram 46 vezes no plenário, mas o senhor esteve ausente durante 22 dias, sendo 7 não justificadas. É necessário sempre a presença do deputado federal lá em Brasília ou o trabalho também pode ser feito aqui na região, no escritório, no caso em Praia Grande? Essas não justificadas foram faltas mesmo que eu tive, né? As outras, eu estava em alguma missão, você tem que justificar mandando ofício que você estava em alguma missão local, tá? E aí, ou problema médico que você teve, não tem, então, falta mesmo, tive 7. Certo. O senhor saindo agora, em janeiro, para assumir a prefeitura da Praia Grande, entra no lugar do senhor, suplente João Cury, do MDB. De que região que ele é do estado de São Paulo? Ele entrou na Grande São Paulo, né? Da cidade perto da Grande São Paulo. O doutor é amigo dele, conhecido? Conhecido, é do MDB, a gente já conversou bastante do apoio que ele pode dar para a gente na Baixada. Ele participou da Secretaria de Estado, então ele tem conhecimento sobre o estado de São Paulo. Por exemplo, em relação à representatividade da Baixada Santista, né? Hoje nós temos o Paulo Alexandre Barbosa, temos o senhor, atualmente, e temos a Rosana Vale. Tu acha que acaba prejudicando um pouco o trabalho, o senhor saindo lá da Câmara Federal, prejudica o trabalho para envio de emendas para a nossa região, para a Baixada Santista, mesmo o Vale do Ribeira, no caso? Olha, as emendas têm que ser cobradas daqueles que foram votados lá, não fomos só nós que fomos votados. Se você for ver, nós 3 não tivemos, talvez, somado 20% dos votos. Acho que o eleitor tem que começar a cobrar, vamos lá, o Eduardo Bolsonaro teve mais votos que nós todos aqui, nas 9 cidades. A pergunta, qual é a emenda que ele mandou? Pois é. Sempre. Quer que eu te mande uma lista deles? Entendeu? O que que foi prefeito, a candidata a prefeito de São Paulo, agora, do PSOL, o Guilherme Boulos, mandou para cá? Ele teve bastante votos aqui na região. Mais de 50 mil votos, possivelmente. Essa pergunta que nós estamos fazendo. A gente cobra muito dos parlamentares daqui, mas joga muito voto fora. Então, na realidade, ou muda isso. Assim, se você concentrasse e fizesse 4 ou 5 deputados aqui, e desse peso político, o governo ia pensar, pô, lá tem organização social, é melhor tomar cuidado com aquela sociedade. Mas quando você chega lá enfraquecido... É sempre complicado. Então, porque nós viramos turismo, a gente tem um processo eleitoral turístico. Eu tenho uma casa na Guarujá, eu tenho uma casa em Betioga, eu tenho uma casa em Peruíbe, o cara, vou buscar voto lá. Mas não lembra da gente depois. Depois esquece, passou o período de... Eu não acho assim, porque onde eu fui votado, eu mandei recurso. Em cidades pequenas, lá do Vale do Ribeira. A dificuldade que eu senti, porque eu fui ao campo, fui lá. Eu não passei por lá, eu fui lá. Essa é a diferença. Então, assim, eu acho que eu posso ajudar também meu conhecimento a chegar em Brasília. Porque você não deixa de ser mais um prefeito só. Né? Eu acho que você criou um certo causa de conhecimento, um diferencial que vai permitir somar com os deputados. Maravilha. Mourão, a gente vai fazer um pequeno intervalo, daqui a pouquinho, mais Alberto Mourão para vocês aqui no Opinião. Até já. Estamos de volta com Opinião Litoral aqui pela sua TV Cultura, hoje com o deputado federal e prefeito eleito de Praia Grande, Alberto Mourão. Bom, nesse segundo bloco nós vamos explorar o tema de violência na nossa região, que não é exclusividade da Praia Grande, acontece no país inteiro. E um dos dados que a nossa produção verificou é que o roubo de cargas chama atenção aqui na nossa região. São Vicente e Praia Grande estão entre as 5 cidades onde existem mais roubo de cargas no estado de São Paulo. Praia Grande ocupa a 5ª colocação com 2,7% dos casos em todo o estado de São Paulo. O levantamento mostra que entre janeiro e setembro de 2022, a Praia Grande subiu de 30 para 116 casos, inclusive a matéria publicada aí pelo portal G1 Santos. Mourão, a partir de janeiro o senhor é prefeito da cidade.
como tentar inibir e tentar combater esse tipo de problema no município de Praia Grande? A gente fala carga, parece que é... Mas o que acontece hoje? Com o e-comércio, com a compra online, cara, isso tá... É o motoboy que está passando, levando, é o correio entregando. Correio não é correio mais, ninguém bota uma carta, né? É verdade. Ele bota um produto para ser entregue na casa de alguém. Verdade. Então, virou uma central de logística o correio. Uhum. E eles estão com problemas enormes, porque acabam, né, sendo abordados, e aquela bandidagem pequena acaba fazendo esses furtos e chegar a alguma casa a roubo, né? Mas também a gente parou de fazer patrulhamento. Eu quero retornar com a Guarda Municipal para fazer patrulhamento na periferia. Não dá, porque se não tem patrulhamento ostensivo, a oportunidade faz o ladrão, não tenha dúvida disso. Então, primeira medida, eu sei que tem gente que é contrária a isso, eu vou botar a guarda de volta para andar nos bairros, para coibir essa coisa do furto e do roubo. Porque é lá mais que está acontecendo, não é do lado de cada pista. Mas por quê? Porque se você não tem patrulhamento, você não tem, se der oportunidade, faz o ladrão. Uhum. Tem pouco furto do lado de cá. E outra coisa, dialogar também. A gente tem uma conversa aí com a Central das Favelas, que tem uma expertise de entrega de produto nos bairros. E eu conversei muito na pré-campanha, é a primeira vez que eu estou falando sobre isso, porque o diálogo foi de que depois da eleição nós voltaremos a conversar. Eles fizeram um laboratório na região de Socorro, deu um belo resultado. Socorro, região da Zona Sul da capital, é isso? E eu vou conversar com eles. Tem um representante regional, eles estão até chegando no Rio de Janeiro. É um trabalho que tem um apoio empresarial forte. Então a gente vai conversar para tentar trazer essa dinâmica para Praia Grande. Eles implantariam um sistema de transporte, de logística dentro das comunidades. Áreas, é isso? Perfeito. Em relação a roubo de carros, a cidade de Praia Grande também lidera na Baixada Santista roubo e furtos de carro. Inclusive, levantamento do Jornal Tribuna, se possível colocar também na tela, tá? Então, saiba quais são os bairros mais perigosos na Praia Grande para estacionar o carro. Por exemplo, o levantamento mostra que Tupi, Jardim do Trevo e Boqueirão somaram mais de 553 roubos entre janeiro e outubro deste ano. Outro problema grave a respeito, né? É que quando você resolve os números, esse número perto do que era antes de ter o cerco eletrônico, é infinitamente menor. Esse número aí seria de 5 mil, né, anteriormente. Uhum. Acho que a gente tem que entender o que está acontecendo. Por isso que, assim, eu pretendo, nesse meu retorno, dialogar mais uma vez. Hoje nós temos os boletins de ocorrência online, a gente precisa ter acesso a isso, não para fiscalizar a polícia, eu quero ter acesso para entender sujeito ativo, sujeito passivo nesse processo, objeto do crime também, a condição do sujeito ativo, se ele estava drogado, se ele é uma população, homem em situação de rua, se é uma população em situação de rua, qual é a dinâmica disso? O que estimulou? E qual foi o produto disso para entender aonde está sendo feita a receptação para você fazer diversas ações de governo que envolve, tipo, se você identificar que o problema é de iluminação naquela região, incrementar a iluminação para que possa haver mais claridade, para dar mais segurança e observação policial. Né? Se o problema é de receptação, está se dirigindo a um determinado local onde, à madrugada, você tem estabelecimento recepcionando isso, funcionando de madrugada, é agir com a rigidez de fechar o estabelecimento às 18 horas, que é o normal de qualquer estabelecimento, e fazer o policiamento ostensivo para que, se encontrar ele aberto, fechar e lacrar com uma determinação de que ele não pode. Se ele está às 3 da manhã aberto, é porque ele está esperando alguma mercadoria, ou um telefone celular, ou um portão, ou algum objeto para ser escondido. Então, assim, agir nisso é a parceria administrativa com a polícia, senão a gente vai só ficar enxugando gelo. Bom, além do trabalho que o senhor pretende implantar então, a partir de janeiro, como o senhor falou, de colocar mais GCMs rodando as ruas da cidade de Praia Grande, em relação ao monitoramento da cidade. A Praia Grande tem bastante câmeras de monitoramento. O senhor pretende implantar novas tecnologias? O que o senhor pretende fazer a partir de janeiro de 2025 em relação ao monitoramento do município, que ajuda na prevenção de crimes? Em 2025, nós vamos substituir inicialmente 22 mil lâmpadas, um investimento de mais de 25 milhões para trocar todas as lâmpadas em lâmpada elétrica. Fala, pô, mas quem tiver com segurança? Eu tenho uma lâmpada que consome muita energia e tem pouca luminosidade. Eu aumento a luminosidade dela, eu triplico quase, eu dou claridade à rua, eu consigo, como cidadão comum, andar, observar melhor, né?
o policiamento enxerga mais a distância no seu patrulhamento e as câmeras filmam melhor. E depois colocar mais 1.000 câmeras. Nós estamos com 3.500, vamos para 4.500 câmeras na rua, ampliando cada vez mais. Se precisar de 2.000, serão colocadas 2.000. A gente vai achar maneiras de viajar, recurso, para que a gente possa, quanto mais policiamento. E revisar o que está acontecendo, porque hoje, quando você rouba um carro na cidade ou furta um carro, a gente sabe para onde ele vai, porque as câmeras estão integradas em toda a cidade. E ele acusa, se você pegar um carro hoje que está sendo procurado, entrar em Praia Grande, passou para a cena, vai acender lá na central. Eu quero entender o que tem acontecido para esses números terem crescido. Talvez maior número de registros no caso, até porque o senhor falou que existe o boletim de ocorrência eletrônica, as pessoas têm a oportunidade de fazer o registro, inclusive de forma remota, em casa, no próprio celular. Agora, trabalho em parceria com o governo do Estado de São Paulo, Secretaria de Segurança Pública, Operação Delegada, por exemplo, tem algum planejamento? Como é o trato do senhor com o secretário Derrite, por exemplo, secretário de Segurança aqui do Estado de São Paulo? Olha, eu queria só falar que, às vezes, os furtos, às vezes, de automóvel, acontecer muito, rolezinho. Rolezinho? Furta um carro no Boqueirão para ir dar uma voltinha e deixar o carro abandonado lá na Tupi. Pode notar que, talvez, muitas das vezes, a quantidade de carro recuperado é maior. Roubei 500, mas os 500, 400 já voltaram no mesmo dia. E é aquela coisa, uma garotada que quer brincar, né? Acontecia muito. Claro, pode ser que não, realmente... Olhando o boletim, você vai entender se houve esse retorno. E aí a gente tem que achar como proibir isso, né? De qualquer maneira, não deixou de ser um furto. Sim, mas entender o que está acontecendo. O Derrite é um secretário que veio da tropa, entende as dificuldades da cidade, comandava uma área de coisa, ele tem que entender a dificuldade. Sabe a importância que tem a Operação Verão, ela começou lá no primeiro governo meu, né? Foi uma experiência que aconteceu no Estado e ela virou agora um programa estadual definitivo. E a gente sabe a importância da Operação Verão para mitigar, porque você tem milhões de pessoas aqui e automaticamente você tem que reduzir o impacto dessa presença aqui, porque a oportunidade chama também quem quer explorar essa oportunidade de mais gente, mais furto, mais roubo. Você pode ver que os indicadores de verão eles não aumentam pela população que triplica, quadriplica aqui. Eles não crescem menos, porque você tem mais policiamento. Então, o policiamento extensivo é importante fazer isso. E também trabalhar com a investigação. Acho que a gente tem que atuar bastante na investigação, porque essa é que cria maneiras de você extinguir aquele modelo. O crime sempre vai ter criatividade de se reciclar, se atualizar, usar os mecanismos mais modernos. Eles estão à frente. Eles não fazem concorrência pública para arranjar novas tecnologias, né? De repente, né? É assim, ó. Exato. O dinheiro vivo vai, compra, ponto, e nós levamos muito tempo para adaptar. Eu acho que o Derrite tem que ter os olhos para a Baixada. A principal economia, tirando Santos e um pedaço do Guarujá, que tem 50% do porto, que nós chamamos de Porto de Santos, o resto vive do veraneio, vive do turismo. Se a gente não tiver um turista que ele quer, retaguarda de emergência hospitalar, ele quer boa mobilidade, ele quer praia balneável e ele quer segurança. Com certeza. Sem isso, e lixo, limpeza urbana. É fundamental. Fundamental. Então a gente tem que fazer a sua lição de casa. A minha relação com ele vai ser uma relação institucional de prefeito, para comandante das duas polícias que ele é como secretário. Mourão, já que o senhor citou a respeito da garotada, dos rolezinhos, vamos falar então de violência nas escolas, que também chamam a atenção. Né? Tivemos casos, por exemplo, de bullying, que também não é uma exclusividade da cidade de Praia Grande, mas tem o caso lá do menino Carlinhos, numa escola estadual. E já que o senhor citou dessa molecada que às vezes são novos, são estudantes, às vezes, teriam que estar na escola pelo menos, como garantir que essa garotada tenha algo atrativo na escola para se fazer, para que não haja esse tipo de problema, por exemplo, de roubar carro, fazer rolezinho e também combater o bullying no município? Olha, o homem é um produto do seu meio. Do meio com quem ele vive, das amizades na rua, da sua família, dentro do colégio e no seu ambiente. Né? Como é que ele vai interagir nas suas doenças. A gente tem que ter essa percepção. Nós somos ser biológico, animal, certo, que crescemos e evoluímos a partir do como a gente olha o mundo. Precisa ficar claro isso.
É óbvio que não acho que a gente possa falar o ambiente de colégio, o que fazer para que evitar isso. Porque, na verdade, esse garoto que hoje praticou esse bullying, ele praticou longe do colégio, 500 metros de distância do colégio, sei lá, 100 metros, ele tem que ser estudado para entender por que ele chegou naquele fato de esperar uma criança a 100 metros para bater nela. Uhum. Né? Dentro dessa lógica, quando aconteceu o primeiro fato, e eu acabei decidindo ser candidato, dentro do meu programa tem um programa específico para isso. Eu pretendo contratar uma equipe especializada, não dá para você não deixar de trazer psicólogo, psicopedagogo, trazer uma multifuncional. Em cima disso, fazer um estudo mais detalhado do sentimento, através de testes, de tudo, que a gente consiga enxergar os alunos, principalmente nessa faixa etária, a partir dos 10 anos, já que começam a ter problemas, né? E aí, em cima dessa análise, aí sim, você olha, se a gente fizer isso, a gente vai criar programas específicos que possam diminuir a violência. Mas precisamos também trabalhar com a questão do pai, que também tem problemas de não controlar os seus filhos. Então, discutir gradativamente isso. Quer dizer, a gente entender o que a gente vai fazer. Se eu sair de lá achando que vou me armar e vou pegar a criança, eu não vou resolver. Eu preciso entender o que está provocando a violência escolar. Uhum. E achar que só o colégio produz isso é uma mentira. Né? A gente quer sempre achar que o outro é culpado. Mas o que você fez para ficar com o seu filho? Uhum. Perfeito. O seu filho é um produto daquele com quem ele viveu. Se você não viveu com ele 1 minuto na vida, ele não é seu filho. Falta ele diálogo, é filho né, dos outros. Falta diálogo, né? Isso aqui é biológico. Uhum. Deus nos deu os 5 sentidos para a gente se formatar, olhando o pai. Eu me lembro do meu pai, um português que trabalhava, que aquele prato de comida enorme, e a impressão que eu tenho até hoje, daquele cara que precisava lutar para dar comida para a gente em casa. Eu me lembro da minha mãe brincando comigo, e ela me passou o lado feminino que eu tenho, que todos nós temos, do carinho, do afeto, e que não tem nada de não ser masculinizado. Uhum. Então, para mim, olhando os dois, os exemplos que ele me davam. Se você não fez isso, você não teve um filho. O mundo teve um filho, não foi você. Verdade, entendo disso. Pessoal, esse papo super agradável com o Alberto Mourão volta daqui a pouquinho, depois do intervalo. Até já. Com certeza. Pensa isso. Pessoal, voltamos do intervalo. Estou aqui conversando com o Alberto Mourão nos bastidores do nosso break comercial. Agora, nesse terceiro bloco, vamos falar sobre mobilidade urbana. Prefeito Alberto Mourão, um dos problemas recorrentes, todo mundo fala, vai na rede social, você vê isso, a saída da cidade de Praia Grande. Estamos chegando na temporada de verão e o congestionamento é dado como certo. Como resolver esse problema, Mourão? Voltamos à estaca zero. Exato. É o mesmo problema no mesmo lugar, São Vicente. Por isso que eu falo, os problemas sempre são na casa do vizinho, às vezes tem que ser resolvido. Quando você sobe a Ponto Mar Pequeno, você já encontra a entrada, quem vai entrar para São Vicente. Isso. E aí, você tem 2 faixas de rolagem e alguém primeiro começa a vir só pela esquerda, depois ele quer entrar pela direita para entrar em São Vicente. Então fica aquele... Quando você passa depois daquele trechinho que sobe, já entra para subir os viadutos, aí vai andando. O que eu tenho como sugestão? A gente tem que fazer o que Nova York faz. Primeiro, fazer faixa de rolagem em cima do acostamento nesse período, porque lá tem lugar para pedestre na lateral. Tem um lugar só para pedestre. Então usar aquela faixa de rolagem, o DR, a rodoviária... Pelo menos no período desse verão, é isso? Não, no fim é todo dia. Nova York você inverte o viaduto, bota uma faixa só, e você, para entrar e para sair no pico. De manhã, todo dia no pico, pelo menos das 6h30, 7 horas, até um determinado horário, tinha que estar ali até as 9, 10 horas, rolando para o lado de lá. Para poder, quem vai para São Vicente já se encaixar nessa faixa.
E depois que passar a ponte, ali tem condições, olha, tem até um pessoal usando droga ali do lado, você consegue fazer 2 faixas de rolagem. Você carregando 2 faixas de rolagem nova, quem já está na terceira faixa começa a vir para ali, para aquelas 2 faixas, para que quem vai para São Paulo vir direto, e aí essas 2 faixas são as 2 faixas que vão entrar para São Vicente. Você tem uma mangueira de quase 800 metros. Mangueira de fora uma distância de 800 metros para você encavalar um carro atrás do outro ali. E aí você conseguiria diminuir bastante os problemas. Eu espero que as pessoas também tenham noção que elas têm que vir para a faixa da direita para entrar nas 2 faixas exclusivas para São Vicente. Isso daria tiraria aquele gargalo inicialmente ali. Essa é uma das medidas. De quem seria essa responsabilidade, por exemplo? Seria da concessionária? Seria da Polícia Rodoviária Militar? Eu vou levar essa proposta para a Artesp. Artesp, para que a gente possa tentar discutir isso com mais intensidade. É uma das minhas primeiras iniciativas também em relação a isso. Eu tenho outros gargalos, tenho a entrada nos períodos de pico da Avenida Malé, a questão do farol de 7 minutos 8 para passar debaixo do viaduto do Samambaia, quero discutir o mais rápido possível isso. As entradas da Vila Tupi também estão problema, Campo da Aviação tem problema hoje. É problema bom, porque se tem mais problema de trânsito é porque sinal que a cidade cresceu e as pessoas estão com carro, né? Então é um problema bom, né? Eu acho que assim, vai ter que se enfrentar. Mas eu acho que, quando você fala de mobilidade, você fala de forma regional. Certo. Você imagine que de Cariri, Pedro Toledo, Mongaguá, Itanhaém, né? Vem de lá e de Praia Grande 60 a 70 mil pessoas por dia, passageiros, e de vinda. Nós estamos falando que no mínimo 35 a 40 mil pessoas estão vindo agora de manhã para vir em direção ao centro. Agora começa a dividir por número de ônibus, você já colocou 1000 ônibus na estrada, nesse período para carregar. Estão entrando nas ruas de São Vicente e Santos. Aí você cria um congestionamento dentro dos zonas urbanas de Santos, de São Vicente. Por isso, essa dificuldade de levar de Praia Grande para vir até aqui, quase 1 hora. 1 hora. Eu chego primeiro em São Paulo do que chego aqui. Dependendo do caso, sim, é verdade. Isso criou um problema econômico para essa cidade, porque o cidadão consome mais fácil lá do que aqui. Então, o que? Tem que destravar. Então, se eu levar o VLT, tivesse levado o VLT até Praia Grande já, sabe o que eu teria fazendo? Bloqueando esses 1000 ônibus entrar em Praia Grande Santos. Porque ele viria no sistema modal do VLT. O senhor acha, por exemplo, que... E aí, com isso aí, eu resolvi o problema do Estado no bolso do Estado. Hoje, uma passagem do VLT, as pessoas não imaginam, mas deve ser mais de R$15. Ela paga a tarifa de R$5, R$4,50. Mas, a verdade, o custo é que é maior. Porque ela transporta 20 a 25 mil passageiros. Se eu jogar 50 a 60 mil no sistema, eu diminuo, eu tenho mais pagante e diminuo o custo operacional da operação, mesmo que eu tenha que colocar mais veículos. Então é o seguinte, e é de mobilidade também, porque emprego você não cria num lugar só. Se a gente aprovar o Andaraguá e gerar 15 mil empregos, eu preciso que o cara chegue rápido lá. Mas se eu tiver integração VLT, Valongo a Cubatão, e eu posso gerar emprego o mais rápido possível, gerar esses 15 mil empregos no espaço muito rápido, se a gente reorganizar a cidade de Cubatão do ponto de vista da Uzi Minas, é lógico que eu preciso de mobilidade regional. Já que citamos VLT e citamos São Vicente, o senhor acha que essa segunda fase de expansão do VLT foi um erro ter feito aqui na região central da cidade de Santos e não expandido, por exemplo, para São Vicente? Vai ter a terceira fase, vai começar agora em 2025, mas o senhor acha que, por exemplo, essa segunda fase está terminando aqui em Santos, teria que ser já feito, por exemplo, começado pelo menos em Praia Grande, seguido para São Vicente, nesse caso, e seguiria na terceira fase para Praia Grande ou para Cubatão? O governo do estado errou? Eu acho que é quem dá informação. Eu vou falar assim, não é um erro aqui que eu vou achar que é um erro. De fato, se eu tivesse colocado ele primeiro em Praia Grande, eu estaria agregando novos passageiros. Quando eu estendi, que ele usa o mesmo número de passageiros, eu não agreguei nada. Então eu vou estender ele até um trecho e não vou agregar mais um passageiro. E aí eu estou bancando mais. Eu acho que do ponto de vista estratégico, teria que ser invertido. Primeiro eu boto bastante gente no sistema para financiar e aí o dinheiro que eu não estou jogando fora, eu vou botar na expansão.
É isso só. Tu acha que faltou diálogo, por exemplo, entre os prefeitos de Santos, São Vicente, mesmo Praia Grande, para que essa fase não fosse de jeito, fosse focado só em Santos? Não faltou diálogo. Às vezes uns são mais ouvidos do que o outro, né? A gente não quer ouvir a verdade, a gente quer ouvir o que você quer ouvir, né? Mourão, a respeito ainda de mobilidade urbana, o senhor trabalha na comissão que trata, presidente, na verdade, do comitê, né, da Bacia Hidrográfica e do Conselho de Desenvolvimento da Baixada Santista, e eu acredito, na minha visão, que a região é cortada por rios, canais. O senhor tem um planejamento? Santos, por exemplo, o prefeito Rogério Santos, durante a campanha, disse que vai implementar o serviço de mobilidade entre a área continental da cidade e a ilha através de barcos, e todas as cidades são interligadas por canais e rios. O senhor pensa em implantar, junto com os demais prefeitos, já jogar essa demanda para o próprio governo do estado, mesmo governo federal, transporte por rios aqui na nossa região, para desafogar, inclusive, a via terrestre? Eu acho que a gente pode usar os modais diferenciados, usar um modal VLT, BRT, modal fluvial. Se tivesse um mapa aqui, eu ia indicar para você o que está acontecendo. As pessoas entenderam mais. Mas imagine olhando em cima no seu Google, você olha a ilha de Santos e São Vicente, que é uma ilha só, e depois você olha a ilha de Guarujá, né? Certo. Quando você pega, para fazer esse modal funcionar, precisamos de dragagem, por 2 motivos. Primeiro que a falta de dragagem, que a última que foi feita a nível do departamento estadual, nacional, foi nos anos 50. Então, durante 70 anos, as partículas e tudo que vem está sedimentando ali no fundo do leito. Automaticamente, vem baixando a altura do espelho de água. Isso cria alguns problemas. Quando a maré sobe, ela armazena água lá para dentro. Mas ela não tem altura, ela joga para as laterais, ela joga para dentro dos canais de dragagem. É o que tem acontecido com o Santos. Porque se a gente olhar lá atrás, cada ano que vai, cada vez fica pior. Porque cada vez a calha dos braços de mar e de rios estão baixando, não nada. E eu não preciso nada. Qualquer cidadão que pegar um jet ski, sair dali da Baía de São Vicente, passar por baixo da ponte mais pequena e for circulando, ele vai encontrar bancos de areia. Aquilo é em decorrência de 2 motivos. Primeiro, dessa partícula que está ficando no fundo. Depois, quando você for perceber, vai para o Google e coloca lá, naquela onde você vê a série histórica. Você vai ver o que era aquela parte da cidade náutica e como ela ficou, que é a México 70. Ela está fazendo uma coroa de areia, porque as pessoas estão aterrando, jogando entulho, construindo barraco na frente, e aí aquele retorno da água traz partículas e vai segurando. Então isso aqui é que vai prejudicar. Agora, como é que você pode falar em transporte fluvial sem dragar? Como é que vai passar o barco lá? Com certeza. Então a gente precisa... o problema é a dragagem regional, e o problema é a dragagem regional para o transporte e gravemente para a questão das enchentes. E a gente está discutindo o aquecimento global, está discutindo o crescimento das águas do mar. Nós vamos esperar o quê? O caos? Inclusive a Mas NASA... não é, você está falando agora, não, viu? Eu venho falando, não, eu protocolei para o governo do estado há 1 ano e meio atrás, para que o Departamento Estadual da EE assumisse a dragagem da região. Inclusive, aliás, eu fui ao Ministério do Transporte para ver se eles faziam a dragagem, pelo menos nesse trecho aqui, não só se limitasse ao porto. Não apenas ao porto. Aí é que o Condés vai ter que agir, porque não adianta comunicação no canal de dragagem em São Vicente. A gente faz macro-drenagem em São Vicente, canais têm que ser feitos, que nem os de Santos, mas tem que desassorear o entorno. Tem que ter esse trabalho, inclusive conjunto dos outros prefeitos, para pressionar para isso acontecer. Pessoal, vamos para o último intervalo. Daqui a pouquinho tem mais Alberto Mourão aqui no Opinião.
Estamos de volta com a opinião desta quinta-feira, 7 de novembro, com o deputado federal e prefeito eleito de Praia Grande, Alberto Mourão. Alberto Mourão, um dos pilares econômicos da cidade de Praia Grande, não apenas Praia Grande, mas também de boa parte das cidades da Baixada Santista, é o turismo. Mas é claro que a cidade não pode depender 100% do turismo. É óbvio que é um grande pilar importante. Mas como atrair mais investimentos, por exemplo, para a cidade de Praia Grande, para não sobreviver muito, apenas e exclusivamente de turismo? Eu acho que não tem mal envolver o turismo, desde que você faça um turismo com qualidade, que agregue valores à cidade. Se for um turismo de vinda, ele não vai agregar nada, mas mesmo que ele seja o veranista que vem para o apartamento dele, ele já está gerando emprego, ele já está gerando muita coisa. O veranista é belo engano que ele não traz, porque ele vem, tem um apartamento, vai no mercado. Tanto é que Praia Grande tem o maior número de mercados da região, porque tem uma população flutuante de 600 mil pessoas média anual. Então não tem uma população de 380 mil, tem uma população que passa de 1 milhão, porque eu tenho sempre gente lá, porque eu tenho 135 mil imóveis de veraneio. Multiplica por 2 no mil no quarto, você vê quantos quartos eu tenho disponível. E todo mundo está de férias, todo mundo está com parente de férias, todo mundo está ocupando. A taxa de ocupação não é pequena. E ele tem o apartamento lá, ele gera emprego de todas as áreas, né? Desde a manutenção. Hoje só as administradoras de condomínio geram mais de 5 mil empregos diretos. Trabalham na gestão. Depois você tem manutenção, você tem uma opção de fatores que você... Então, você começa a olhar por esse ângulo. A rede de supermercados e de lojas não é compatível com o volume de população de 380 mil habitantes. Isso é porque você tem uma população flutuante que consome nele. Automaticamente você gera emprego ali também. Então, na realidade, essa dinâmica não é perceptível para aquele que às vezes não quer enxergar, ou também aquele que realmente não teria necessariamente saber disso. Então, acho que quanto mais se agrega valor, você traz um novo público. Então, o calendário turístico é fundamental, agregar novos valores do ponto de vista de novas experiências. O cidadão viaja para fazer experiências, não viaja só para tomar o seu banho de sol e de mar. Então, a gente vai discutir as novas experiências que possam agregar, atrair novos investidores para trazer essas experiências para a cidade, para que a gente possa oferecer um novo produto para o turista e o veranista. Isso tem que ser feito. O mundo se atualiza, você cansa de uma coisa, você tem que oferecer outra modalidade para a pessoa, para que agregue valores nesse processo turístico. Essa coisa a gente já está discutindo, tem algumas ideias, mas a gente vai esperar só as conversações para firmar. Nos eventos também, a gente tem que entender que o calendário ele tem que ser sistêmico, ele tem que ter um objetivo, ele pode ser um momento de lazer, de recreação para quem mora, mas ele tem que ser também um agregador de geração de emprego. O Chorverão, ele nesse período de temporada, estudos já demonstraram que ele gera 900 empregos temporários, mas se eu tenho um calendário forte durante o ano, eu já creio que, na verdade, eu consigo agregar esses quase 1.000 durante o ano todo. Mas eu tenho que fazer com que ele venha, e era o objetivo, que ele seja extremamente profissional. Então, a gente está hoje entre o terceiro maior evento do país. O de verão. Em termos de reconhecido pelos artistas. Agora a gente vai na fase de melhorar a roupagem, trazer novas dinâmicas. Vamos tentar fazer alguma coisa diferenciada já para o próximo ano também. Mas conta um pouquinho da temporada de verão desse ano. A gente vai começar dia 3, termina dia 12 de fevereiro. Vem aí um volume bom de artistas, como você vê. Por isso que os artistas agora querem vir para cá, porque eles entendem que é importante estarem nesse evento. O evento é elogiado de norte a sul, isso dito por artistas para a gente, porque é extremamente profissional o trabalho que vem sendo feito, e a gente quer cada vez mais tornar mais profissional, mais agradável para ele também. Quanto mais você recebe a visita de forma agradável, mais ele fala bem de você, e mais ele quer, quando ele fala bem de você, fala, pode ir que é bom lá. A gente foi 4 vezes, Roberto Carlos, em Praia Grande. 4 vezes. É difícil. É verdade, é difícil ele não veio aqui porque os lindos olhos do Mourão, ele veio porque tinha uma coisa profissional para fazer. Tanto é que ele falou quando ele veio, eu me lembro a última vez, quando foi contactado, ele falou assim, eu não recebo dinheiro público, ele falou, mas eu só quero infraestrutura, me dê infraestrutura, cobertura e as cadeiras, o resto deixa comigo, é risco meu. Perfeito. E vendeu os ingressos todos. E mandou super bem. Mandou super bem.
mandou super bem. Eu falei, é isso aí, por quê? Porque você tem que ser profissional. Agora, a gente vai dar uma repaginada no calendário, vai incrementar ele, vai ter muita novidade. Maravilha. Estamos chegando na parte final do nosso programa. Eu queria saber, então, a respeito da Raquel Kinney, vai deixar o governo agora no 31 de dezembro de 2024. São várias perguntas em uma, peço que o senhor seja um pouco sucinto, que nosso tempo está estourando, mas a avaliação do governo Raquel Kinney, né, ela tem 50,04% de aprovação, segundo o IPAT, então a população aprova o trabalho dela. Como é que está o trabalho de transição? E, na sua avaliação, por que ela não saiu como candidata? Houve algum impedimento da sua parte ou não? Por gentileza, Mourão. É uma juízo de oportunidade. Vou começar a responder pelo fim. Né? Ok. A gente conversou um pouco sobre a sucessão, conversamos sobre algumas coisas que estavam acontecendo na cidade e a gente resolveu que eu deveria ser candidato nesse momento. Quanto ao aspecto da avaliação, exatamente, os 50 não garante que você tenha uma eleição plena, né, nesse processo todo. Então, acho que porque às vezes demora para você entender o governo, né? Você começa a ter demora muito tempo, tem muitos percalços no caminho. Não há dúvida que o governo foi bem, foi um governo bem. Não tenha errar, todo mundo vai errar. Eu vou governar e vou errar. Se eu falasse que não fosse você errar, porque na verdade eu não erro proposital, eu erro na tentativa de acerto. Né? Eu tenho um prefeito que foi prefeito aqui na região, ele falava assim, eu não vou fazer nada. Conhecido. Não vou fazer nada? Não, ele falou assim, eu não vou fazer nada porque eu não quero nenhum problema com a justiça, então cada ato administrativo é crivado, eu não vou fazer nada. Beleza, nunca mais voltou para o poder. Tentou, nunca mais voltou. Porque a omissão também é penalizada. É um erro também. É um erro também. Então, acho que quem tem que julgar e tem que analisar é a sociedade. A sociedade aprova, então, 50,04%, 34% deram um ótimo ou bom para ela, segundo a pesquisa do IPAT, né? E teve 18% de regular. Ruim ou péssimo, no caso. Regular, ela também seguiu uma boa tentativa. Bom, a gente está chegando na parte final. Gostaria que o senhor falasse para a câmera número 4, que é a câmera do senhor, suas palavras para a população de Praia Grande. Afinal de contas, a partir de 1º de janeiro, o senhor assume a prefeitura da cidade. Primeiro, queria agradecer a vocês pela oportunidade de estar aqui mais uma vez. Mandar um abraço para o Zaidan, né? Sim. Zaidan, vou qualquer dia visitar lá a sua sede em Bertioga. Ele vai pagar um peixe para a gente, né? Com certeza, precisa. Precisa, né? Dizer para a população da Baixada que, primeiro, para o pessoal da Baixada, que vocês não perderam um deputado, vocês ganharam um político que quer continuar lutando. A voz é do povo. E eu, como prefeito, tenho o direito até de defender os interesses da Baixada, porque somos uma região metropolitana e a minha fala ao longo da minha vida toda foi de que a gente tem que resolver os problemas metropolitanos com muita seriedade, muita determinação e abrindo mão de nossos interesses pessoais em cada cidade. E dizer para vocês que é isso que eu vou defender no Condesb, é isso que eu vou defender nas reuniões do Condesb. Quero dizer para vocês também, cidadão de Praia Grande, que eu vou me dedicar, assim como eu me dediquei. Não sou um cara preso a conceitos ultrapassados, não sou um cara que não tem uma visão de que o mundo se transforma todos os dias e automaticamente a gente precisa interagir com esse mundo que se transforma tecnologicamente e socialmente. E essa dinâmica é cada vez mais fazer com que Praia Grande sempre esteja se renovando e fazendo seu desenvolvimento integrado sustentável. Mourão, obrigado. Bom Natal e bom Ano Novo. É verdade. Feliz Natal, pessoal. Obrigado mais uma vez, Mourão, pela sua participação aqui no Opinião Litoral desta quinta. Obrigado. Obrigado. Pessoal, dessa forma a gente encerra o telejornal de hoje. Voltamos amanhã a partir de 15 para 1 da tarde, depois do Jornal da Tarde. Até mais.